Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. A vacinação contra o coronavírus no Brasil segue atendendo profissionais de saúde e grupos prioritários. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas de quem pode ou não ser vacinado. Você sabe? A repórter Débora Evangelista conversou com uma especialista que esclareceu algumas informações. Acompanhe. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 65% e 70% das pessoas em todo o mundo precisarão ser vacinadas para que a transmissão do novo coronavírus seja interrompida. Em vários países, inclusive aqui no Brasil, milhares de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19. Os testes das duas vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial apontaram que os imunizantes, em geral, são seguros e têm contraindicação para um pequeno grupo de pessoas. O uso das vacinas se restringe principalmente a quem tem alergia a algum componente do imunizante. Pacientes com doenças agudas e crônicas e com histórico de epilepsia ou convulsão devem procurar um médico antes de receber a vacina. Doenças agudas, né? Doenças crônicas agudizadas. Então, se a pessoa tem uma doença crônica, eu tenho insuficiência cardíaca crônica, eu tenho uma doença pulmonar crônica, mas se essas pessoas estiverem estáveis, controladas, elas podem e devem ser vacinadas. Quem não pode se vacinar naquela semana, por exemplo? Quem tiver com febre, né, no dia da vacinação, ou que alguma doença crônica dessa esteja descompensada, a pessoa tem que ter ido no pronto-socorro, ou fez quimioterapia naquele dia, ou a pessoa com histórico de crise convulsiva ou de doença neurológica grave, aí essas pessoas, nesse momento, não vão ser vacinadas, né? Vai ser adiada a vacinação até uma outra reavaliação. Por enquanto, quem não deve ser vacinado são as gestantes e as mulheres que estão amamentando. E também os menores de 18 anos. Até o momento, esses dois grupos não fizeram parte dos estudos, o que significa que a segurança e a eficácia das vacinas aprovadas pela Anvisa para uso emergencial aqui no Brasil não foram avaliadas entre as grávidas e lactantes e entre as crianças e os adolescentes. Por isso, os especialistas ainda não indicam a imunização. Então, a gente tem aí dois grupos principalmente, né? Então, daquelas pessoas em que simplesmente a gente não vai vacinar nesse momento, porque não existem testes para isso, né? Essas pessoas não entraram aí nos estudos de fase 3, então acaba sendo precaução. Então, são indivíduos com menos de 18 anos de idade, nesse primeiro momento não vão receber essas vacinas, porque a gente não tem os estudos ainda. Gestantes e lactantes é uma precaução, a gente não tem estudos nessa população, então, a princípio, eles também não entraram no grupo prioritário, não vão receber, mas essa indicação ou não de vacina nesse grupo, gestantes e lactantes, vai ficar a critério médico, e aí vai ser uma decisão da mãe, junto com o médico que acompanha, e o risco ali de desenvolver coronavírus, o risco de infecção. Quem já teve Covid pode ser vacinado? Pode sim ser vacinado. Quem teve Covid pode e deve ser vacinado. Porque nós não temos certeza de que quem teve Covid vai estar protegido por muito tempo. Hoje a gente tem estudos mostrando que quem teve Covid tem uma proteção aí até 5 meses, é o dado mais recente que a gente tem. Então a vacina vai servir como um reforço para o sistema imunológico para produzir mais anticorpos de defesa para quem teve Covid. A única ressalva é que a gente vai ter que respeitar aí um intervalo entre ter tido a doença, ter tido, né, os sinais clínicos de Covid e a vacinação, que de um modo geral, quem teve Covid tem que esperar 1 mês para se vacinar. Mesmo com o início da vacinação, os especialistas afirmam que não é hora de relaxar com as medidas de prevenção. Usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social são as principais armas para evitar a disseminação do vírus. Além disso, ainda faltam muitos meses para que todos sejam vacinados contra a Covid-19. E quem já recebeu a dose do imunizante ainda pode continuar sendo um agente transmissor da doença. Mas a gente tem que pensar, eu acho que positivo, é uma mensagem positiva, a vacina chegou. É só uma questão de tempo e de pequenos ajustes para que todo mundo tenha acesso e aí realmente estejamos protegidos. Mas mesmo assim, nesse começo, fui vacinado,
preciso tomar a segunda dose, as medidas de higiene, né, como a higiene adequada das mãos, uso de máscaras, eles vão ser necessários por muito tempo ainda, até que a gente comece a observar realmente uma queda do número de casos e do número de hospitalizações. Aí sim, a gente vai ver qual vai ser o novo normal aí, a gente vai estar vivendo uma outra etapa, se a gente vai voltar, né, às coisas do dia a dia. Moradores de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, estão divididos em relação à vacina, mas há uma boa parcela da população que aguarda ansiosa para ser imunizada. Chegou a vacina. Foram poucas doses e apenas para indígenas, idosos que vivem em instituições de longa permanência e para parte dos profissionais de saúde que estão no combate à pandemia. O processo para vacinação de todos vai ser longo. Um fato inusitado é que, diferentemente de outras situações históricas, a vacina, que sempre foi sinal de esperança, agora divide opiniões. Há muita gente que não quer a dose ou que está receosa. Para falar a verdade, no momento ainda não tenho uma opinião assim formada a respeito, né? Tô lendo bastante, tenho assistido bastante noticiários e vamos ver, né, na hora que chegar a nossa vez, né? Por enquanto ainda vou dar um tempo, hein? Ainda não é confiável, né? A gente vamos aguardar um pouco, né? Eu acredito que com o passar do tempo nós vamos estar observando, né, o comportamento das pessoas, a reação das pessoas que já tomaram. E aí, a partir desse momento, eu acredito que eu vou tomar uma decisão. Por outro lado, há aqueles que enxergam na vacina uma reação e uma arma poderosa na luta contra a Covid-19. Vou tomar, com certeza. Por quê? Porque eu tenho que tomar, senão eu vou morrer. Se eu não tomar, eu morro, porque eu tenho arritmia cardíaca. Com certeza pretendo e vou tomar, se Deus quiser. Estou só aguardando a liberação. É uma esperança? Uma esperança muito grande. É a nossa esperança. Há um alerta até para as pessoas que tomarem a vacina e acham que apenas com a primeira dose já estão imunes quanto à doença. Toda cautela é pouca nesse momento. É uma esperança, sim, a vacina é uma esperança, é uma dose de ânimo para todos nós, especialmente profissionais de saúde, mas a gente tem que ter muita cautela até que a segunda dose seja aplicada daqui a 28 dias e a imunidade só virá 14 dias depois da segunda dose. A médica infectologista comenta que o fato de começar a vacinação pode gerar nas pessoas uma falsa sensação de segurança, o que pode provocar descuido e consequente expansão da doença. Manter o isolamento, distanciamento social, a máscara continua sendo fundamental quando estiver com outras pessoas ou quando sair de casa, higiene das mãos. Só que essa vacina não vai ser dada para toda a população, não tem condições. No mesmo momento, simultaneamente, então vai ser escalonado. A falta de insumos para a produção de vacinas no mundo é um dos fatores que devem fazer com que a vacinação se estenda por todo o ano. Pensar em 80% dos brasileiros até o final do ano e talvez até possa se estender mais um pouco. Então, a gente pensa em 2021 será o ano em grupos, né? Grupos de maior risco. A gente acredita que vacinando os grupos de maior risco para o agravamento, se a gente diminuir esse agravamento, a gente já ajuda muito os serviços de saúde. Portanto, a gente acredita que até o final do ano ainda terão calendários vacinais. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de o trabalhador que se recusa a tomar vacina ser demitido por justa causa esbarrou num problema básico. Ainda não existe vacina para todos. Acompanhe na reportagem. A cada 3 minutos, um profissional da saúde é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo. Os números foram informados pelo Vacinômetro, ferramenta que foi criada para fazer a contagem da vacinação. Está disponível no site oficial do governo do estado. Nesse ritmo, a campanha se tornou na primeira semana a maior já realizada no país. Depois de aplicada a dose, a pessoa recebe um comprovante de imunização com QR Code. E esse documento aqui pode fazer muita diferença. Apesar da vacina contra a Covid-19 não ser obrigatória, quem não se vacinar corre o risco de ser impedido de fazer algumas atividades do dia a dia, como, por exemplo, frequentar lugares públicos ou então usar o transporte coletivo. Em casos mais graves, até ser demitido do trabalho por justa causa. A punição é possível porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, autorizou na semana passada a adoção de medidas restritivas para quem não se vacinar. Cabe à empresa
ao empregador, porque é uma responsabilidade ele cuidar da saúde dos seus trabalhadores, sob pena de ter que responder processos trabalhistas. Então, a empresa, ela vai ter que regular isso. Ela vai ter que fazer uma normativa, uma circular a respeito disso. Então, se é uma resposta pronta, ser dispensada, não. Mas também, se tem um documento, uma circular, aí sim, ele pode ter o risco, certo? Por indisciplina, por insubordinação, suspensão. Apenas os funcionários que apresentarem justificativas médicas podem ficar sem a vacina, como, por exemplo, gestantes ou pessoas com algum problema de saúde. E também é fundamental que a vacina esteja disponível na cidade onde a empresa está sediada. Quais são os casos que pode acontecer? Gestante, doenças autoimunes, também aquelas que determinada substância que compõe a vacinação causa alergia, risco à saúde. Essas são as exceções. Por enquanto, apenas os funcionários da saúde estão sendo vacinados e ainda não há previsão para que os demais trabalhadores sejam incluídos no Plano Nacional de Imunização. Ela deveria privilegiar trabalhadores de serviços essenciais, trabalhadores mais vulneráveis e trabalhadores pobres, né? Que mostram as estatísticas que são quem mais é acometido e quem mais morre. Então, não são só os trabalhadores em saúde, né? Não é só trabalho de saúde, é trabalho em saúde. Porque tem um médico, tem um pessoal de enfermagem, tem físio, tem fono, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal dos refeitórios, tem o pessoal da segurança patrimonial, de recepção. Nós temos os trabalhadores de transporte coletivo, né? De ônibus, de metrô, de CPTU, CPTM. Em países que estão com a vacinação mais adiantada, quem não se imuniza não pode trabalhar. É o caso de Abu Dhabi, no Oriente Médio, que é o segundo lugar do mundo com mais registros de pessoas vacinadas. A brasileira Midian mora lá há 5 anos e em dezembro ela tomou a primeira dose da vacina. Nessa semana, recebeu a segunda dose. Aí, pessoal, vacinada. E eu gostaria de enfatizar que é muito importante que as pessoas pensem, em primeiro lugar, não apenas em si, mas na coletividade. Porque a vacina é algo que só vai funcionar se todos aderirem. É necessário que as pessoas pensem no próximo, não apenas em si. E a gente tem que sim confiar na ciência, confiar nas pessoas que estudam isso diariamente. Nós temos profissionais aí no mundo inteiro que estão trabalhando 24 horas por dia em busca desta vacina. Então, nós temos que confiar. E olha só, a população precisa ficar atenta. A vacina contra a Covid-19 não está sendo vendida em lugar nenhum, mas já tem golpistas agindo pelo país. Por isso, o PROCON está em alerta. Eu jamais imaginava que nós chegássemos à fase da fraude da vacina. É uma pena que isso aconteça no nosso país. Mas aconteceu. Por enquanto, existem relatos de golpistas em São Paulo e Paraná. Eles anunciam em sites a venda da suposta vacina contra o coronavírus. Até ambulantes estariam tentando fazer a venda. Em Mato Grosso do Sul, o PROCON ainda não recebeu denúncias. Estamos com uma equipe olhando todos os sites com palavras-chave, verificando se algum site está comercializando. Nossa equipe física de fiscais estão na rua, olhando e orientando os estabelecimentos, farmácias, clínicas, comerciantes informais, para que eles não comercializem e se oferecerem a eles, que eles possam denunciar o PROCON. Segundo o PROCON, os golpistas aproveitam o momento de fragilidade da população, já que, por enquanto, a vacina disponível no Brasil não dá nem para imunizar os grupos de risco. A produção da vacina é destinada exclusivamente ao governo federal. Portanto, é proibida a venda. E o PROCON alerta: o que vai acontecer se alguém for flagrado comercializando o imunizante? Será preso em flagrante. Porque o produto comercializado, esse tipo de produto, a vacina, ou ela é falsa, ou ela é produto, a origem dela é ilícita. De que forma que ela veio para parar na mão do comerciante? Isso será apurado. O comerciante será preso em flagrante,
Vamos encaminhar para o Ministério Público para que se apure esse crime, para que não aconteça e não haja dano à população sul-mato-grossense. Quando for liberada a comercialização da vacina, ela deve estar disponível em clínicas particulares e farmácias. Mas, por enquanto, não existe previsão da venda do imunizante. Quase 30 milhões de brasileiros já fizeram algum teste para a Covid-19 e 2 em cada 10 pessoas testaram positivo para a doença. Mas esse número poderia ser maior. De acordo com dados da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a dificuldade para fazer o exame é a grande reclamação dos usuários dos planos de saúde. As exigências feitas pelas operadoras impedem que muitos pacientes realizem os testes. Nas ruas é muito comum encontrar pessoas que fizeram o teste para a Covid-19. Já fez. E qual foi o resultado? Negativo. No momento que eu estava com dores, sintomas, pensando em sintomas, eu fiz o teste para ver se realmente estava ou não. E graças a Deus não tive. Já fez o teste para a Covid-19? Já. E o que deu? Positivo. E qual foi sua reação ao receber essa notícia? Um choque, né? A gente fica assustado, a gente fica com medo, mas graças a Deus deu tudo certo. Agora, de qualquer forma, na sua opinião, qual que é a importância de fazer o teste e saber se está contaminado ou não? Para você evitar passar para outras pessoas, né? Você se isolar, porque a gente não tem que pensar só na gente. 11 meses depois do primeiro caso de Covid-19 ser confirmado oficialmente, já foram registradas milhares de mortes e milhões de contaminados no país. E ainda assim, muita gente nunca fez o teste. O senhor já fez o teste para Covid-19? Não. Por quê? Não tem acesso, né? Não tem acesso para todo mundo. O senhor tem plano de saúde? Não, não tenho. Para quem não tem plano de saúde é mais difícil pagar, por exemplo? Fica difícil? Com certeza, porque o dinheiro é difícil a gente conseguir, né, meu? O dinheiro realmente é escasso, né, meu? De acordo com a última pesquisa PNAD Covid do IBGE, até dezembro apenas 3% dos brasileiros tinham feito o teste para a Covid-19. E de cada 10 pessoas, 2 testaram positivo. Uma das maiores dificuldades é a exigência dos planos de saúde para autorizar a realização dos testes. A ANS estabeleceu requisitos para que o exame seja realizado, no entanto, muitos beneficiários não conseguem comprovar, não conseguem então preencher esses requisitos para que haja autorização. Além disso, há também o problema da falta de rede credenciada que permita a realização dos exames. O reflexo disso é que a falta de cobertura dos exames é a maior reclamação dos usuários de planos de saúde no ranking da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Elas representam quase metade das queixas. E bem atrás aparecem a ausência de rede credenciada e a falta de requisitos para a realização dos exames. A Érica enfrentou esse problema. Toda a família dela tem plano de saúde. Mas quando ela e mais 3 pessoas tiveram sintomas da Covid-19, não conseguiram fazer o teste. Quando eu tive os sintomas, eu fui no médico e eles falaram que demorava tinha que ficar em casa 3 dias. Se estivesse com febre ainda, se a febre passasse, não precisava fazer o teste. Toda a minha família. E aí você não fez? Ninguém de casa, todo mundo já teve os sintomas. A gente vai no médico e eles falam, fica em casa. Se persistir o sintoma por 3 dias, você volta. É convênio. Ou seja, é difícil fazer o teste. É. A ANS determinou que a cobertura dos testes é obrigação dos planos de saúde. Quem precisar com urgência e encontrar alguma dificuldade pode até pagar para fazer e depois exigir da operadora o reembolso do dinheiro. Mas para isso é preciso atender a algumas exigências. Para realizar o teste RT-PCR, também conhecido como cotonete, basta um pedido feito por um médico. Para o exame sorológico, no qual é coletada uma amostra de sangue, é preciso que a pessoa esteja apresentando os sintomas da Covid há pelo menos 7 dias. Além disso, não ter resultado positivo anterior no teste RT-PCR. Casos de urgência, como gestantes e pessoas com risco de morte, devem ter o pedido atendido em até 24 horas. O advogado afirma que é fundamental ficar atento ao contrato e aos prazos de carência. A nossa primeira orientação é de conferir se todos os requisitos foram preenchidos, se não faltou alguma coisa que impediu, que gerou essa negativa. Em segundo lugar, checar os prazos de carência do contrato, se não há nenhuma observância, nenhuma cláusula, nenhuma condição. E se mesmo assim permanecer a negativa, nossa orientação é de que entre em contato, formalize uma reclamação junto à ANS contra aquela operadora.
E veja ainda nesta edição. O câncer de pele atinge 185 mil pessoas todos os anos no Brasil. E ainda, métodos alternativos de construção ganham espaço no país. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! Vamos falar agora sobre o mercado imobiliário. Você vai conhecer os métodos alternativos de construção que já estão ganhando espaço no Brasil. Métodos alternativos de construção existem há décadas em outros países. Só que no Brasil não conseguiram entrar com facilidade. Com o aumento dos preços dos materiais convencionais e até a escassez de alguns produtos, como o tijolo cerâmico, por exemplo, abriu-se uma nova oportunidade e as construções modulares passaram a ganhar espaço, como essa aqui, onde a estrutura da casa é feita com isopor e ferragem. Nós estamos utilizando o painel monolítico em EPS, certo? Ele é composto de isopor, o EPS, e também uma malha de aço nas duas faces desse EPS, certo? A questão de execução é feita a fundação e sobre a fundação é posto esses painéis, ele já vem com uma dimensão exata e trabalhamos de acordo com o projeto de cada cliente. Quando comparado com o método convencional, o painel monolítico ele pode chegar até 40% mais rápido. Isso porque você elimina pilares, vigas, a parte da alvenaria em si, certo? Nesse caso, estamos trabalhando com o painel monolítico estrutural, que elimina toda essa questão, podendo chegar, devido a esses fatos, a 40% de economia em relação ao tempo. Quando você coloca tempo e mão de obra, isso também afeta diretamente no custo de uma obra. Então, quando você consegue trabalhar o tempo e a mão de obra de uma forma reduzida, automaticamente você consegue reduzir seu custo dentro de uma obra. Quando comparado com o painel monolítico, em até 30%. Esse outro método, o ICF, mais parece uma casa feita de Lego. Essas formas são encaixadas umas nas outras, formando as paredes. O sistema de construção é tão rápido que reduz o tempo pela metade. Depois de colocadas no lugar, as placas recebem concreto, formando uma parede sólida. O sistema é bastante prático e, ao mesmo tempo, termoacústico, deixando o interior da casa com cerca de 23 graus. O engenheiro Evandro Canhete explica por que escolheu esse método de construção. Eu busquei a sustentabilidade, né? Nós vemos que a cada dia falta matéria-prima, o meio ambiente ele é degradado a cada dia. Então isso foi das primeiras coisas que eu busquei, foi buscar algo diferente, algo sustentável, algo que me daria agilidade, né, na produção. Né? Nós vemos que a construção civil convencional ela é demorada. Além de a construção ser bastante rápida, o engenheiro garante que também é mais barata que a convencional. Com históricos já existentes de mais de 50 mil metros quadrados de obras já feitos com esse sistema, nós temos comprovado de 10% a 15% comparado ao sistema convencional. Dependendo do gerenciamento da obra, nós conseguimos até um pouco mais. Os benefícios não são apenas para os donos da casa. Quem trabalha nesse tipo de obra é só elogio. Os pedreiros que usam tanto o painel monolítico quanto o ICF não pensam mais em voltar para o método tradicional de construção. Em tudo para nós é vantagem, porque uma placa dessa, você vê que é uma placa leve, um homem sozinho pega uma placa dessa de 2,80 por 1,5 de altura, você carrega ela sozinho. E em questão de limpeza, você vê, não tem comparação, porque a obra, na altura que ela está, se fosse alvenaria, quantas caçambas de entulho já não tinha saído daqui, enquanto não saiu nenhuma até agora. Você já andaram aqui, você vê que não tem sujeira nenhuma na obra, uma obra limpa. É muito mais rápido, é uma construção limpa, você não carrega peso
Pode chover que não te atrapalha você levantar as paredes. Agorinha eu estava carregando ali uma quantia em placas. Se fosse levantar uma parede, eu ia ter que carregar 3 a 4 carriolas de tijolos. E eu estava pegando ela sozinho. Eu vou ser bem sincero, se eu tivesse a oportunidade de continuar trabalhando só com esse método, eu trabalharia só com esse método. Essa empresária escolheu a construção em container também por conta da rapidez na execução do projeto e da economia. Para ficar tudo pronto em torno de uns 15 dias. Hoje a gente trabalha aqui com 116 metros quadrados, né? E o espaço é bom, é moderno, né? A gente tem toda a praticidade, não tem problema de temperatura, que ele tem revestimento térmico e acústico, né? E assim, eu creio, se eu fosse fazer em alvenaria, o tempo, o desgaste e o custo, né? E ainda eu poderia não gostar do que estava fazendo antes. Em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, já existe um bairro com quase 400 casas construídas com o sistema norte-americano conhecido como wood frame. As paredes são ocas. As estruturas de madeira são revestidas por 3 tipos de placas. Essa corretora revela que no começo foi difícil convencer as pessoas, mas hoje vende com facilidade. A primeira remessa foi um pouco complicada para a gente vender, porque ninguém conhecia esse material aqui em Dourados. Mas a segunda fase agora foi bem fácil para a gente vender, teve bastante aceitação. Com a escassez de material e o aumento da procura por casas, os métodos alternativos de construção parecem um caminho sem volta no Brasil. E à medida que se tornarem mais conhecidos, ganharão ainda mais espaço. A exposição excessiva ao sol sem o uso de filtro solar é um fator de risco para desenvolver o câncer de pele. Em um país ensolarado como o Brasil, temos que estar atentos aos sintomas da doença, que atinge 185 mil pessoas todos os anos. Por causa das manchas na pele, a Albinha faz o uso diário do protetor solar. Sim, com certeza, até porque eu desenvolvi, infelizmente, alguns melasmas, aí eu tenho que usar, sim. Ou que chova, ou que faça sol, mesmo assim os raios, por mais que a gente não sinta, eles estão existentes e com certeza são capazes de nos atingir. Assim como ela, muita gente também se preocupa com a exposição solar e se protege. Uso diariamente. É uma preocupação da senhora? Sim. Por quê? Para a senhora faz diferença quando a senhora não usa? Devido à radiação, né, ser muito intensa, eu tenho medo de ter um câncer de pele no futuro, então é uma proteção. A gente não percebe, mas essa proteção evita dores e desconfortos, entendeu? Porque os raios criam isso, queimam a pele, a gente não percebe, mas o organismo percebe. Pois é, mas nem todo mundo faz o uso do protetor solar. Está usando alguma proteção para a pele? Não. Por quê? Hoje eu saí correndo, não deu tempo. Você está usando alguma proteção para a pele agora? Agora, no momento? É. Não. Protetor, por exemplo, você costuma usar? Não. Por quê? Tá nublado. O câncer de pele é o tumor de maior incidência no Brasil. A exposição excessiva ao sol, sem proteção, pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento do câncer. O protetor solar é um aliado e tanto quando o assunto é prevenção do câncer de pele. Por isso, a necessidade de se proteger do sol, principalmente no verão. O maior fator, a exposição ao sol. As pessoas acreditam que elas precisam usar o protetor só quando elas vão para a praia, aí passa uma vez só, não reaplica. Então, é importante utilizar o protetor solar todos os dias. A gente sabe que a radiação passa pelo vidro. Então, a gente está sentado aqui com uma janela aberta, a radiação está entrando aqui e essa radiação pode levar a um câncer de pele. Então, o ideal, a gente passar o protetor meia hora antes de se expor ao sol. Quando for para a praia, piscina, molhou, suou, precisa sim reaplicar o protetor. E de uso diário, a gente fala, principalmente rosto, pescoço, braço, mãos que estão expostas, a aplicação de 3 em 3 horas.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, quase 30% dos tumores malignos registrados no Brasil são câncer de pele. Os números são alarmantes: 185 mil novos casos todos os anos. Os mais comuns são os carcinomas e o melanoma, que é o tipo mais agressivo de câncer de pele e pode até levar à morte. O carcinoma são os mais comuns, né? E está mais associado com pessoas que estão mais expostas ao sol. Então, pacientes que trabalham em área rural, pacientes que não passam protetor em área exposta, região de orelha, rosto. Esses são menos graves, porém, não deixa de ser um câncer, né, maligno. São mais comuns e menos graves. Já o melanoma é aquele câncer de pele que é mais escuro. Ele pode aparecer tanto de uma pintinha, ou ele pode aparecer numa pele sadia, aparecer uma lesão escura, que está machucando, sangrando. Esse câncer é mais raro e quando ele aparece, ele é mais agressivo, né? E se a gente faz o diagnóstico dele cedo, a chance de cura é 90%. Agora, se demorar para fazer, ele pode sim levar a ter metástase. O câncer de pele geralmente surge em regiões do corpo que ficam mais expostas, como rosto, pescoço, antebraço e tronco. E pode aparecer como uma pinta ou uma mancha com uma cor mais escura. E pode até causar sangramento. E a boa notícia é que, se descoberto cedo, tem 90% de chance de cura. Eu sempre oriento meus pacientes a sempre estarem de olho no corpo deles, se está aparecendo alguma manchinha, alguma lesão, machucadinho que não cicatriza, para a gente estar avaliando e, idealmente, se conseguisse passar com o dermatologista uma vez por ano para dar uma olhadinha, principalmente os pacientes que são mais clarinhos, pele clara, olho claro, porque eles têm uma propensão maior a desenvolver o câncer de pele. E como a exposição ao sol é o principal fator de risco do câncer de pele, tomar esses cuidados pode ajudar na prevenção. Evitar o horário de sol das 10 às 16 horas, que são o horário que tem a maior radiação. E, além disso, a gente pode utilizar também roupas que tenham proteção, tanto roupas normais, e se conseguir uma roupa com proteção ultravioleta também é muito bacana, chapéu, óculos, boné, tudo que a gente puder fazer para cobrir a nossa superfície também ajuda bastante. Uma pesquisa do Procon revela que as mensalidades escolares estão mais caras e o preço pode variar mais de 300% de um estabelecimento para o outro. Ainda não se sabe se as aulas este ano serão presenciais ou à distância. Mas uma coisa já é certa: as mensalidades das escolas particulares estão mais caras em Dourados. É o que revela a pesquisa do Procon. Há uma pequena diferença, há um aumento, né, considerável. E o que mais chama a atenção nessa pesquisa é as diferenças entre um estabelecimento e outro, né, que são diferenças assim grandes. Um dado preocupante é que a diferença de preço de um estabelecimento para o outro pode passar de 300%. Na educação infantil, o índice foi um pouco menor, 80%. Mas já no ensino médio, nós achamos 360% de variação entre o menor e o maior preço, né? E fica entre 200 e pouco nos outros níveis de ensino. Então, é um valor, como eu disse, uma diferença, melhor dizendo, muito significativa, que faça o consumidor, o pai do aluno, o aluno, a conversar com o estabelecimento, procurar ver qual o melhor e qual vai dar conta de realmente cumprir com o pagamento. O representante do órgão fala que o objetivo da pesquisa é ajudar os pais a negociarem melhor os contratos com as escolas. E aquilo que a gente costuma sempre colocar, que é o intuito da pesquisa, dar condição do consumidor de ver qual o melhor estabelecimento, qual o melhor preço e também negociar. Se ele escolher outro estabelecimento que não seja de melhor preço, vai lá, conversa, negocia, tem poder de negociação. Então, acho que esse é um dos objetivos primordiais da pesquisa, né? Rosemar diz ainda que os pais devem procurar o Procon sempre que perceberem qualquer tipo de abuso praticado pelo estabelecimento de ensino privado. Ele, ao firmar o contrato, mesmo o contrato já vem elaborado, ele, depois que assinou, se ele perceber que tem alguma cláusula abusiva, alguma cláusula que contraria a nossa legislação, ele pode procurar o Procon, sim, que essa cláusula vai ter a chance de ser declarado nula. Ou sempre que também, após ele firmar o contrato, o estabelecimento de ensino não cumprir aquilo que está no contrato.
aquilo que as partes convencionaram. Então, também ele pode procurar o PROCON quando ele se sentir lesado em qualquer forma. A pesquisa sobre os preços das mensalidades escolares em Dourados está disponível no site da Prefeitura, dourados.ms.gov.br, no ícone do PROCON. A Prefeitura de Campo Grande vai investir R$3,5 milhões em reformas e reestruturação de espaços culturais da capital. Entre esses espaços está o Teatro do Paço Municipal, que não recebe eventos culturais há mais de 30 anos. A Prefeitura inicia o processo de licitação para reforma e restauração de espaços culturais, entre eles o Museu José Antônio Pereira. Lá poderá ser revitalizado apenas o bem tombado, que é a casa, o monjolo e o carro de boi. A Praça do Imigrante vai receber pintura, troca dos toldos, iluminação e paisagismo. O Horto Florestal e a Biblioteca Municipal também serão contemplados. A biblioteca é a questão da iluminação, a questão da acessibilidade, né? Banheiro com acessibilidade, telhas, troca de telhas. E o outro em si também, que está em processo de tombamento, que a gente não pode construir nada, então a pista de caminhada revitalizada, né? O próprio pátio com aquelas pedrinhas francesas, o teatro de arena. O cronograma prevê investimentos de R$3,5 milhões para reestruturação, conservação do patrimônio e proteção da história regional. Construído em 1971 para ser anfiteatro, na gestão do então prefeito Antônio Mendes Canali. O local foi revitalizado e em 1990 recebeu o nome de Teatro do Paço José Otávio Guizzo. Há cerca de 30 anos, o espaço não recebe eventos culturais. A reforma do teatro recebeu recursos específicos, R$711 mil. Depois de tanto tempo sendo usado como depósito, agora receberá os cuidados que o local merece. Lá ele será todo reformado, na parte elétrica, hidráulica, as poltronas serão substituídas, os banheiros também com acessibilidade, a implantação de sonorização e iluminação, né, para que ele fique próprio para apresentações de teatro, dança, música. A reestruturação deve ficar pronta até o segundo semestre deste ano. Uma solicitação antiga da classe artística. Graças à emenda que nós recebemos do então deputado Mandetta, é possível essa reforma. Bem acessível, né, ônibus na porta, bem praticamente central. Neste período de pandemia, o serviço de moto entregador tem sido muito requisitado e centenas de motos são vistas pelas ruas das cidades todos os dias. Mas em Campo Grande, um moto entregador em especial chamou a atenção. Olha só. Roseli estava retirando um pedido quando foi surpreendida com a notícia de que a foto dela estava nas redes sociais. Eu fui fazer uma retirada no restaurante. Aí a pessoa que me atendeu lá falou assim, que legal, eu vi você e a sua família no Facebook. Aí eu disse, mas você me achou, achei que ela tinha me achado no Facebook, né, pelo meu Facebook. Ela falou não, uma menina estava andando na rua e achou legal você trabalhando, uma mulher trabalhando, né, que não é comum, e com a foto da família. Ela tirou a foto e colocou no Facebook dela. A ideia de colocar a foto da família na mochila de entregas foi do esposo. A ideia surgiu quando eu vi um colega, né? Um colega colocou um desenho do filho dele, fez na escolinha, e a bag dele era antiga, ele colocou pelo zíper, só que daí a chuva estragou. Fui na gráfica e perguntei se eles não plastificavam a foto, porque eu tinha uma foto bonita que eu queria colocar já fazia tempo na minha bag. Minha bag era bem feinha, é velha. E aí eles conseguiram fazer para mim plastificado, né, que não estragava na chuva. Eduardo é serralheiro e trabalha como moto entregador no período da noite.
A esposa faz as entregas durante o dia. A iniciativa chama a atenção e ganhou a simpatia das pessoas. O casal tem como objetivo passar uma mensagem positiva sobre a profissão. A mensagem da foto é justamente essa, né? Existe uma família por trás daquele motoentregador ali. Roseli faz entregas por um aplicativo apenas. No ano passado, a empresa resolveu fazer o top 10 e ela está em primeiro lugar. Em dezembro, recebeu um bônus de R$ 200. Em dezembro, Roseli realizou 352 entregas, uma média de 11 por dia. Mas para realizar o trabalho no tempo estabelecido pelos aplicativos, os motoentregadores precisam enfrentar os desafios do trânsito e também das esperas. Falando assim não parece muito, mas 10 minutos é muito tempo para quem tem outras entregas para fazer ao longo do dia. Às vezes o restaurante também demora para liberar a entrega para a gente corre para chegar lá. Aí chegando lá, o restaurante não está pronto, o produto deles, aí a gente tem que esperar mais um pouquinho. Eu já cheguei a esperar 1 hora. Apesar das dificuldades, o casal está conseguindo pagar as dívidas e tem um sonho maior. O nosso maior sonho agora que está com essa rendinha extra é a gente poupar um pouquinho para conseguir a nossa casa própria. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Um ótimo domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!